Uma planta com nome de oração que pode ter até 35% de proteína. Cada um de nós deveria plantar, mesmo morando em apartamento, um pé de carne. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Ora Pronobis, uma planta versátil e aliada na alimentação saudável. E além de todas as outras vitaminas que são incorporadas, e tem muito ferro. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição também é destaque. 35 anos da Estação Experimental da Ipagre em Ituporanga. Evento teve o lançamento da nova cultivar de cebola, a robusta, mais resistente a doenças e por isso necessita de menos agrotóxicos. A possibilidade do agricultor nosso aumentar o ganho dele é aumentando a produtividade e reduzindo os custos de produção. Em Rio do Sul teve evento das mulheres cooperativistas. Entre tantas histórias tem a da Ieda, que é mãe, esposa, agricultora e sindicalista. Eu gosto de trabalhar, eu me sinto feliz, realizada na agricultura também. Jovem casal do litoral norte de Santa Catarina aposta na produção do palmito. E a gente decidiu, se for para nós implantar, nós temos que implantar algo diferente. Algo que o consumidor levasse para casa, comprasse e gostasse. Morre em Lages aos 89 anos seu Nelson Camargo, criador do crioulo lagiano. Tem estreia de quadro novo. Você pergunta, a gente responde. Tudo sobre plantas e sementes. E a gente começa com a dica de como fazer mudas de suculentas. E tem pão de fubá na receita da semana. Esta delícia tradicional não leva trigo nem leite e, neste caso, nem gordura, porque as formas são forradas com folha de bananeira. O chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. Uma planta que tem até 35% de proteína. Essa é a Ora Pronobis, que ganhou este nome porque era furtada do quintal da igreja durante a missa e ao longo do tempo ganhou espaço na mesa de quem busca uma alimentação mais saudável. E é claro que desta forma vira também uma alternativa de renda. A aparência é comum e os espinhos podem assustar um pouco. Mas ao saber das propriedades medicinais e dos benefícios que ela nos traz, com certeza você vai querer essa plantinha cada vez mais perto e presente no dia a dia. Nós estamos falando da Ora Pronobis, ou Orai por Nós, como é conhecida popularmente. Ora Pronobis para nós é uma punks, que é uma planta alimentícia não convencional, que não faz parte da nossa comida, mas em Minas Gerais já não é punk, já faz parte da cozinha de Minas Gerais. E ele é modinha no momento. E virou modinha por conta dos inúmeros benefícios. As folhas são ricas principalmente em oxidantes, vitaminas e proteínas. Para os adeptos do vegetarianismo, a Ora Pronobis entra como uma excelente opção, já que possui 25% de proteína, superior a alguns vegetais como o espinafre, por exemplo, com apenas 2%. Além, é claro, da questão medicinal. Por isso que a planta é conhecida também como a carne dos pobres. É medicinal, né, que ajuda na cura de feridas estomacais. A parte externa também, se tiver uma ferida externa e quiser aplicar lá em cima, também pode fazer cataplasma com ela, tem mucilagem. E além de todas as outras vitaminas que são incorporadas. E tem muito ferro. Tem muita gente que tem problema com anemia. Então eles buscam ela para complementar a carga de ferro no sangue. E não é à toa que a Ora Pronobis vem sendo utilizada cada vez mais na gastronomia. São muitas as opções para experimentar. Pode usar ela crua, tem gente que gosta dela crua e misturada a outros elementos da alimentação, tipo qualquer outra salada. Prefiro alface, mas vou comer Ora Pronobis que eu preciso, então mistura na salada. Azedinha, as outras punks, né? E pode fazer refogada ou incorporada a receitas com molho. A cozinha tem que ser criativa, cada um cozinha como gosta de fazer os seus pratos, tudo. Mas eu gosto bastante na panqueca. Ou pegar uma folhinha dessa espécie que eu falei, passar um patê de manhãzinho e usar ele como patê. Ou fazer no suco verde.
Ou quando o arroz estiver quase pronto, que o arroz não tem proteína, pega ele, quando o arroz estiver quase pronto, desligou o fogo, pica bem picadinho e bota no arroz quase pronto. O que a gente não pode, as moléculas dele são muito sensíveis, ferver demais. E aí a gente perde as propriedades que a gente procura no Europa Nobis. Em Santa Catarina existem aproximadamente 4 variedades, mas o Alessio conta que é importante saber utilizar a espécie correta para garantir a segurança alimentar e nutricional. Então tem uma espécie que ele chega a 30%, 35% de proteína vegetal. Então essa espécie que deveria ser. E o sabor dele é um sabor muito mais agradável do que o outro. Então aquele mais comum que a gente tem, ele tem um pouquinho de oxalato de cálcio. A gente tem que tomar cuidado, quem é renal deveria ter um pouco de cuidado com ele. Então esse Europa Nobis, que tem 35%, segundo o estudo da Epagri de Itajaí, esse Europa Nobis que a gente deveria usar. Então a gente deveria escolher das 4 espécies, usar esse aí, por causa do sabor dele, que é um sabor mais agradável, por causa também dele, por causa da quantidade de proteína. E o melhor é que a gente pode ter a Ora Pronobis em casa. É super simples para cultivar. Apenas pegar uma estaquinha como esta, plantar em um substrato ou areia, que é o melhor enraizador caseiro. O cultivo dela é muito simples em termos de tratos culturais, né? Porque ela é uma cactácea, então assim, o que ela precisa muito é de material orgânico na base, isso tem que ter, qualquer planta gosta muito disso. E a condução, se for para fazer comercialmente, eu tenho que conduzir um pouco melhor ela, porque para a colheita dificulta um pouco, porque tem muitos espinhos. Na mesa, uma opção saudável. E no campo, fonte de renda. Já existe plantio em larga escala, em Santa Catarina, inclusive. Eles produzem uma grande área de Ora Pronobis, ela é transformada em pó e vendida desidratada. Parte de comercial da coisa, tem um campo muito grande para crescer, e já tem gente explorando isso, está funcionando muito bem. Em alguns municípios, a Ora Pronobis faz parte até da merenda escolar. Indicação que vem crescendo a cada ano por pesquisadores e profissionais da saúde. Então, para agregar renda à agricultura familiar, ela é super importante também. Cada um de nós deveria plantar, mesmo morando em apartamento, um pé de carne. São alimentos vivos muito importantes. A Estação Experimental da Epagri em Ituporanga completou 35 anos e eu arrisco a dizer que a festa teve o que eles sabem fazer de melhor, nova variedade de cebola. Robusta. O nome tem tudo a ver com esta nova variedade. Com um ciclo super precoce, a cultivar tem mais tolerância ao míldio ou mofo da cebola. E também testes que nós fizemos com a Taca botrytis, ela também respondeu bem. Então é um cultivar que tanto na fase de canteiro quanto na fase de lavoura, o agricultor vai conseguir economizar fungicida. A economia na aplicação dos defensivos agrícolas traz benefício tanto para os agricultores como para os consumidores, que buscam alimentos mais saudáveis. A cebolicultura nossa aqui no Alto Vale é bem característica de pequenas áreas rurais. Então, a possibilidade do agricultor nosso aumentar o ganho dele é aumentando a produtividade e reduzindo os custos de produção. E a Robusta permite o agricultor atacar nessas duas frentes. Ele produzir gastando menos, com menos aplicações de agroquímico, gastando menos com diesel de trator, e vai permitir o agricultor produzir maior quantidade, aumentar a produção dele. É que, segundo o pesquisador e gerente da estação da Epagri em Ituporanga, a Robusta chega com alta produtividade por hectare. Outro grande problema que nós temos no Alto Vale é a capacidade de aumentar o estande de plantas. Então, a cebola, cada planta vai produzir um bulbo, e nós temos uma limitação de quantidade de plantas que conseguimos colocar por hectare aqui, devido ao nosso clima muito úmido. Então, com a Robusta, o agricultor consegue, manter no mesmo estande, produzir mais. Esta é a 9ª cultivar desenvolvida pela Estação Experimental de Ituporanga em 35 anos. Este é um dos maiores centros de pesquisa do sul do Brasil, com a missão de gerar, adaptar e difundir tecnologias agrícolas. Inovações que, assim como a Robusta, aumentam a produtividade, reduzem custos e, desta forma, trazem mais renda para as pequenas propriedades rurais. Então são momentos marcados por muita história, por muito trabalho, feitos por pessoas que estão hoje na Epagri, que estão hoje na Estação Experimental, mas também de pessoas que passaram por aqui, de aposentados, de ex-funcionários. Então é um momento de muita alegria, de reencontro, de confraternização. Um trabalho de mais de 3 décadas feito por centenas de mãos, como disse a presidente. Pesquisa é um trabalho de formiguinha.
Na estação, destaca-se também o melhoramento genético da batata doce, fertilidade do solo, uso da homeopatia e o manejo ecológico dos insetos praga. Especificamente da linha de melhoramento, temos trabalhado com foco bastante grande no desenvolvimento de híbridos de cebola adaptados ao Alto Vale, cebolas para cultivo no verão, as cebolas chamadas cebolas doces, né, que são mais adequadas para o consumo cru. Então, nós temos diversas linhas de pesquisa e certamente esse é mais um passo que estamos dando e não o último. Então, qual que é o nosso grande foco? É aprimorar essas pesquisas existentes, fortalecer as cadeias produtivas já existentes do estado de Santa Catarina, mas ao mesmo tempo ter olhar ao novo, aquilo que é desafio. Quais são as novas cadeias, as novas oportunidades que nós podemos oferecer aos nossos agricultores? No próximo bloco, a gente volta falando do encontro de mulheres cooperativistas da Cravil. Mais de 1000 rosinhas invadiram Rio do Sul para falar de trabalho e de autoestima. E tem a agroindústria de Palmito, a aposta de um casal de jovens agricultores que optou por ficar no campo. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. Mais de 1000 mulheres reunidas. Quantas histórias, quantas receitas, quanta luta diária em busca do sustento. Mas o encontro de mulheres cooperativistas da Cravil não fala só de trabalho, mas também de autoestima. Se dividir entre várias tarefas já é costume para a grande maioria das mulheres. A Ieda tem 52 anos. Cuida da casa, dos trabalhos da colheita do arroz e ainda é presidente do Sindicato dos Agricultores de Timbó. O sorriso e a alegria comprovam que ela vive uma fase produtiva após alguns momentos difíceis. No sindicato eu também fiquei doente, com depressão. Só que é gratificante também, porque tu conhece as pessoas, tem muitas pessoas que são de idade, tu gosta de conversar, eles gostam de vir conversar, eu gosto de conversar com eles. Do manual ao maquinário, é ela quem ajuda nos trabalhos junto do esposo Adelírio. Cada período do dia é para uma atividade. Pela manhã ela atende no sindicato e à tarde ajuda na agricultura. Quem puxa a mangueira sou eu, nós não temos chupa-cabra, não temos nada. É só com o trator, que é o gibata, e eu puxo, daí a gente vai com a bomba, puxa a mangueira com a bomba. Daí eu faço o serviço de puxar a mangueira e ele passa o veneno. Você dirige essa gibata? Eu dirijo também. Ela não tem freio, mas eu dirijo. E eu gosto. Na época de colher o arroz, cara, para mim é uma diversão. A história da Ieda é realmente inspiradora. Mãe, mulher, sindicalista e agricultora. E essa é apenas uma das tantas histórias que se encontram no evento de mulheres cooperativistas da Cravil. De Timbó para Rio do Sul, não importa a distância, cerca de 1000 mulheres se deslocam de seus municípios em busca do lazer e aprendizado. Um verdadeiro mar de chapéus cor-de-rosa. Esse evento vem para confraternizar e alegrar ainda mais a vida delas, porque é tão difícil trabalhar, às vezes sozinho, né? Então aqui a gente tem essa troca de experiência e elas se encontram, se abraçam e além do encontro que é feito lá regional, elas vêm para cá bem animadas e todas fazem questão de estar aqui. A Kátia, que é agricultora aposentada, vem de Petrolândia pelo 3º ano consecutivo. Eu gosto para ter um dia, uma tarde diferente, né? Uma diversão, não só em casa.
A gente conhece novas amizades, né? Coisas diferentes, palestras, eu adoro palestras, né? Assim, não, eu sou muito feliz, grato por receber assim convite para vir participar de encontros de mulheres. E tem quem vem pela primeira vez. Fui convidada por amigos, né? E vim participar, mas estou gostando muito. Tenho vacas de leite e o esposo e o filho trabalham na agricultura com fumo, milho, soja no caso. Este ano o evento contou com a participação da palestrante Patrícia Santos, que abordou um tema de grande importância. Raiva, quem não tem? Dos trabalhos rurais ao empreendedorismo no campo. O grande desafio é com as próximas gerações. Fazer com que as mulheres jovens permaneçam no campo, mas permaneçam felizes com a atividade. Que buscam realmente incentivar a mulher para que se torne uma empreendedora no campo, né? E agregue valor aos seus produtos, a tudo que ela fizer. Então, acho que esse é o caminho, né? Para fortalecê-las, para que o negócio seja realmente rentável, seja realmente bom permanecer no campo, né? E olha a Ieda, atenta aos ensinamentos do evento. Certeza de quem vai voltar para Timbó ainda mais motivada. A minha autoestima está melhorando, melhora com a família, melhora com o trabalho e melhora na agricultura. Eu gosto de trabalhar, eu me sinto feliz, realizada na agricultura também. No Brasil, o cultivo da palmeira está em pleno desenvolvimento. A atividade movimenta mais de 35 milhões de reais por ano. Palmeira real, pupunha, imperial, nativas como a Jussara ou novas variedades que estão sendo desenvolvidas em pesquisa. Faz apenas 3 meses que a agroindústria de palmito do Paulo Henrique e da Joyce foi inaugurada em São João do Itaperiú, norte catarinense. Um jovem casal que decidiu dar um passo à frente nos negócios. Depois de 5 anos vendendo palmito in natura, optaram por beneficiar a produção. E com um diferencial: qualidade acima de tudo. Algo que justificasse a denominação gourmet. Nos nossos trabalhos a gente via que desde o começo que a gente ia nas pesquisas atrás do mercado, a gente escutava muito que o produto era meio tipo assim queimado no mercado, porque era muito duro, muito fibroso. E a gente decidiu, se for para nós implantar, nós tínhamos que implantar algo diferente. Algo que o consumidor levasse para casa, comprasse e gostasse. Que ele retornasse de volta no mercado, né, e pedisse novamente aquele produto, né? Desde quando a gente teve a ideia inicial da empresa, a gente já sempre pensava, existem tantas marcas no mercado, né? Qual que vai ser o nosso diferencial para a gente pôr mais uma marca? Aí a gente pensou no produto gourmet. Todos os nossos cortes são muito bem selecionados, a gente vê se esse corte não está fibroso, nada disso, e daí só vai mesmo para dentro do vidro, para dentro da embalagem, um produto que a pessoa vai abrir a embalagem e vai consumir tudo que tem lá dentro. É importante lembrar que o sucesso da agroindústria começa aqui na lavoura. Essa é uma área de cerca de 10 hectares, onde o Henrique e a Joyce cultivam cerca de 120 mil plantas de palmeira real e pupunha. O manejo correto desses pés, os cuidados com a nutrição do solo, a hora certa do corte, tudo isso traz mais vantagens e rentabilidade na hora da comercialização. Essas palmeiras, elas carecem de um desenvolvimento muito interessante, que é justamente a questão da matéria orgânica e a utilização de nitrogênio. Aqui no solo, como eles fazem o corte da palmeira, fica toda essa matéria orgânica no solo, onde libera-se nitrogênio e outros nutrientes, além de uma adubação complementar, que neste caso foi trabalhar com uma adubação orgânica à base de esterco de galinha. 3 vezes por ano, mais ou menos uma concentração para poder colocar os nutrientes suficientes para o desenvolvimento da planta. Essa planta aqui nós podemos ver, ela deve ter aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, e vocês já viram que as outras plantas já foram realizado o corte delas, que essas devem estar em torno de 3 anos e meio. Esse é um tamanho mais ou menos ideal para o corte da palmeira, que aproveita-se aproximadamente meio quilo até 1,2 kg por planta, dentre tolete, rodelas e picados. A palmeira real da Austrália é a espécie mais plantada em Santa Catarina.
São mais de 10 mil hectares. Isso se deve às pesquisas da Epagre. A planta gosta do clima quente e chuvoso do norte catarinense. A região de Joinville responde por 80% da produção estadual. Características como a brancura e a maciez faz da palmeira real uma das preferidas pelos consumidores, se assemelhando muito ao palmito nativo Jussara. Tudo isso associado à agregação de valor com a agroindústria resulta em mais lucro ao produtor rural. Nas agroindústrias, geralmente eles conseguem agregar valor porque um palmito como esse daqui, ele dá aproximadamente de 30% até 50% do volume de um vidro. Então, de 2 a 3 palmeiras fazem um vidro, que hoje está sendo comercializado a mais de R$10 o vidro. Fora que ele ainda tem o rendimento da parte basal, que é a parte dos picados e da rodela, que também agrega-se um valor acima de R$5 por vidro. Então, tranquilamente, uma palmeira dessa, hoje, para um produtor que tem uma agroindústria, passa de 150% a mais de rendimento. O cultivo de palmáceas garante sustento de aproximadamente 2.000 famílias de agricultores em Santa Catarina. São mais de 20 milhões de hastes de palmito por ano, a maior parte processada em cerca de 50 agroindústrias, como essa do Paulo Henrique e da Joyce, de onde saem anualmente 36 milhões de vidros de conserva. Hoje o casal produz de 300 a 500 vidros por dia, mas a estrutura tem capacidade para 5.000 vidros diários. Bom, esse empreendimento ele é considerado modelo aqui para a região de São João do Itaperiú e para a área de processamento em conserva, porque veio da necessidade do produtor rural, aliás, de 2 jovens produtores aqui da região que tinham o perfil empreendedor, estavam na atividade agrícola com outra cultura, identificaram no palmito uma oportunidade de agregar valor à matéria-prima que eles já estavam produzindo também. A Epagre alerta para que os consumidores fujam dos produtos sem certificação, com origem desconhecida. Também é importante desconfiar de preços muito baixos. As legislações voltadas para o palmito em conserva, elas sempre visaram combater uma doença que é chamada de botulismo. Esse botulismo está associado não só exclusivamente ao palmito, está associado a outros alimentos, como embutidos e outros alimentos em conserva. Porém, como a gente tem a incidência de uma palmeira, que é a chamada a palmeira Jussara, que é nativa da região, ela é muito explorada clandestinamente. Então, o que acontece com o setor de palmito? Ele traz essa herança da clandestinidade de produtos de conserva. Tem consumidores que, não muito bem avisados, compram essas conservas clandestinas, pagam um pouco mais barato, só que ao mesmo tempo esse consumidor, ele, sem saber, ele está arriscando a própria vida, comprando alimentos sem procedência, sem origem. Para garantir a qualidade do nosso produto final, a gente, após o processamento, pela legislação mesmo, o correto é que o produto fique na quarentena, que são 14 dias. Após esses 14 dias, a gente faz o controle de qualidade de algumas amostras de cada lote. Esse controle de qualidade é verificado o vácuo da embalagem, o pH final desse produto, verificado o peso bruto, peso líquido, peso drenado. A gente faz algumas verificações de análise sensorial para garantir que esse produto realmente pode ir para o mercado. Após isso, aí ele pode ser vendido. No próximo bloco tem estreia de quadro novo e a gente quer contar com a sua participação. Tem dúvidas em relação ao plantio? Como fazer aquela planta pegar no quintal? Quais os tratos culturais? E a gente começa com a dica de como fazer muda de suculentas pela folha. E o fogo do forno a lenha já está aceso, porque é dia de pão de fubá. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados.
Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. A partir de hoje, a gente abre espaço aqui no Vale Agrícola para você que tem alguma dúvida sobre plantio. Tem aquela muda que você sempre tenta fazer e não dá certo? Então manda pra gente pelas nossas redes sociais. Pode ser no Instagram, no Facebook ou até mesmo no YouTube, se você escrever alguma observação lá. E a gente começa com uma pergunta que recebeu bastante na página desde o ano passado. Como é que se faz muda de suculenta? Oi, gente! Hoje nós vamos falar de como fazer para conseguir as mudinhas pelas folhas, né? Como eu faço. Aqui essas eu já colhi desse pendão. Sempre tem que ter o cuidado de quebrar ela bem rente ao tronquinho. Ó, aqui 2 folhas saíram mais fora, elas já não vão brotar. Todas bem rente ao tronquinho. E assim, ó, a flor tem que abrir, tá? Senão vai nascer flor, não vai nascer muda. Isso é bem interessante. Aqui são as folhas do nosso pendão de gigantes. De uma planta pequena, nós vamos tirar as folhinhas dela, das mais pequenas. Eu também faço assim, de todas as espécies. Daí, quando a suculenta é das pequenas, ela nasce, e folha gorda, ela nasce pelas folhinhas. E aí eu pego as folhinhas e vou armazenando com a parte que eu destaquei do caule para cima em uma caixinha de ovo. Ó, todas, pode botar 4, 5, você que decide quantas folhinhas você quer usar em cada intervalo desse. Eu deixo num local com bastante luz e que não pegue chuva nem umidade. Depois eu só vou molhar a primeira vez quando ela começar a soltar as raízes. Aqui, ó, olha o resultado das nossas folhinhas já depois de... Aqui devem estar 1 mês e meio, porque eu não marco o dia que eu coloquei. 1 mês e meio, olha só, com raiz, com o filhotinho, todas elas, ó, as que não tem o filhotinho tá bem enraizada. Essa aqui, ó, a folhinha já tá apodrecendo, mas ela ainda passa água para o bebê e não tem raiz. Mas a gente já pode descartar ela e encostar a mudinha já na terrinha, que logo ela solta a raiz. Então assim, ó, essa é a melhor forma de conseguir fazer as mudinhas por folha. E tendo a raizinha, é hora de ir por vasinho. Todas elas vão crescer lindas e bem saudáveis. Beijão! A receita de hoje talvez seja a mais pedida nas nossas redes sociais. É o pão de milho ou pão de fubá, que não leva trigo, nem açúcar, nem leite e nesta versão, nem gordura. Hoje é o dia então da gente aprender uma das receitas mais tradicionais e conhecidas de Santa Catarina, o pão de milho ou batata, como é conhecido. Quem vai ensinar pra gente é a Luzia, aqui do sítio Vida Nova, em Presidente Nereu. Luzia, essa receita aqui você aprendeu há pouco tempo e faz para os próprios hóspedes que chegam até aqui, né? Sim, é possível que o nosso visitante chegue aqui e prove o nosso pão de batata doce ou pão de milho, né, como é chamado, porque é uma receita que lembra a minha infância, do tempo em que não se usava fermento, nem açúcar, nem gordura, nem sal na massa. Talvez, se quiser pôr uma pitadinha de sal, também pode. Mas era o pão que me lembra a minha infância, o pão que eu fui criada, porque nós não tínhamos muito trigo, né? Então a gente usava o que tinha na roça, que era o fubá, né? Que é feito aqui, nós plantamos o nosso milho e fizemos o nosso próprio fubá moído na nogueira, né? Que dá esse fubá de textura aqui não tão fina, mas o fubá fino é melhor, né? Ele é uma de textura média,
porque a gente não consegue na nogueira fazer ele tão fino, mas pode ser feito com fubá fino. É batata doce, cará do ar e cará da terra. O cará do ar é que vai fazer o fermento desse pão. Para o pão, você irá precisar de 600 gramas de batata doce ralada, 200 gramas de cará do ar, 300 gramas de cará da terra, 800 gramas de fubá fino e 3 folhas de bananeira. Aqui vamos ralar a batata doce. Aqui tem 500 ml então de água fervendo. E nós vamos escaldar a batata doce. Aproveitando aqui já para limpar o ralo. É água fervendo. Junto com essa água quente, então, aqui da batata, a gente vai colocar mais ou menos 50% do fubá. Para ele ajudar a esfriar e ficar aqui junto com essa aguinha quente. Como ele é um fubazinho mais grosso, ele já vai ficando úmido e vai amolecendo. Agora, em outra vasilha, a gente vai ralar o cará. Pode ser ralado os dois carás juntos, o do ar e o da terra. Então, agora a gente bate esse cará até ele ficar bem espumoso, porque é ele que vai fazer o nosso pão ficar macio e crescer. Se ele estiver bem leve e espumoso, aí você já pode misturar com o outro ingrediente que está aqui nessa vasilha aqui. Agora vai o restante da farinha, do fubá, né? E vai mexendo aí. Já vamos mostrar o ponto que ele vai ficar, que você vai ver se ele tá bom. Quando ele começar a soltar da mão, que ele ficar molhadinho, que aí toda a farinha já ficou úmida, já é hora de botar na forma. Não precisa se preocupar com os pedacinhos de batata e cará que ficam aqui, porque ele depois é bem gostoso, fica cozidinho no meio do pão. E esse pão não precisa esperar crescer. É amassar, botar na forma e pôr no forno. Então, a gente passa a folha no calor. Aqui eu estou passando no fogão a lenha, mas pode ser no fogão a gás também, que é para ela ficar maleável. E também, se tiver alguma impureza, né, na folha, já esterilizou a folha e deixou ela com essa textura de que dá para a gente dobrar ela depois na forma para pôr o pão. Pode escolher qualquer folha de banana, pode ser folha de caeté. Essa, por exemplo, que eu estou usando é uma folha de bananeira de jardim, que é muito fácil de ser encontrada, inclusive na cidade, né? Porque às vezes as pessoas falam, moro na cidade, como eu vou ter uma bananeira? Mas se o seu vizinho tiver um jardim ou você tiver essa bananeirinha de jardim, ela é excelente, porque ela tem uma boa textura e ela deixa um aroma saboroso no pão. Então, depois de passar as folhas da bananeira ou do caeté, pelo calor, pode ser no fogão a lenha ou no fogão a gás, você pega a faca e tira desse jeitinho aqui, bem pertinho do caule da folha, que é para ela ir rasgando. E você tira ela o máximo que puder inteirinha, para que você possa forrar a forma do pão. Você pode ver que ela ficou uma folha bem maleável. Será fácil de forrar a forma. E pode ser usado também para outros pães. Eu coloco sempre com essa parte que foi no fogo para baixo. E o direito da folha para cima. E vou fazendo a volta na forma. E quando ela ficar grandinha, você pode tirar um pedaço aqui. E depois forra o fundo dela com um pedaço só. Você já pode colocar a massa. Nesse caso, vão dar 2 pães.
E você pode colocar bem até em cima da forma, porque ele vai apenas ficar com uma textura macia. É um pão que não vai crescer como o outro pão, de outros tipos de fermentação. Depois ele até encolhe um pouquinho, porque ele seca. E você pode deixar essas folhas, inclusive deixar o pão depois dentro das folhas. Aí é só pegar o pão e levar para o forno bem aquecido. Lembrando que no forno elétrico, você deve aquecer anteriormente a parte de cima do forno, para que ele asse em cima e embaixo. Mas é em torno de 1 hora no forno. Então, vamos preparar então o forno para colocar o pão. Então, o importante é que você tire o pão da forma e espere ele esfriar para depois você cortar. Eu nunca tiro essa folha de bananeira porque ele vai mantendo o pão mais macio. Nosso pão então ficou pronto e agora chegou a hora boa, né, Luzia? De provar para ver se ficou bom. Vamos lá. Será que a gente aprova tanto quanto os hóspedes aqui do sítio? Vamos ver. Ele fica bom com doce, né? Que a gente costuma com mel, com a queiximia, que é o queijinho com nata, e também com linguiça. Preferência do cliente, né? Do cliente. Vamos ver então. Vamos lá. Combinação perfeita, vamos ver. Maravilhoso. E como ficou a textura? Super macia, não é? Macia, né? Não dá para acreditar que não tem fica, fermento nem gordura, não é? Não fica nem doce, nem salgado, fica então. Perfeito. O clima é de despedida. Fomos pegos de surpresa nesta semana pela morte do seu Nelson Camargo, de 89 anos. Ele que passou aqui pelo Vale Agrícola há menos de um mês. Nelson Camargo. Ninguém podia dizer que conhecia a coxilha sem conhecer ele. Aos 89 anos, fazia questão de cuidar pessoalmente do rebanho de 300 cabeças do crioulo lagiano, uma raça originária destes campos. E que orgulho da criação! Modéstia à parte, se eu não fosse eu, tinha se extinguido. Os técnicos dizem que isso aí é um banco genético que não pode desaparecer porque as outras raças são sintéticas. Essa aqui não é sintética, isso é raça mesmo. Na fazenda Igrejinha fazia morada. Subir até o alto do morro e ver a conquista e o trabalho de uma vida era um dos passatempos favoritos. Só não era maior do que a alegria de receber os amigos. A minha preferência é isso aqui, a vida do interior, né? Porque a poluição aqui só tem quando eu faço. Sonora. Nas entrevistas, bom humor. Quando coloca junto com a fêmea, o que acontece? Não, esse aí corta fora. Não. Em off, esse aqui em off. Seu Nelson se preparava para completar 90 anos. Disse que ia fazer uma festa para 1000 pessoas. E dizer para vocês que aqui continuam sempre as ordens, né? Vocês não são convidados, é uma obrigação de virem aqui, uma ordem para virem aqui me visitar, né? Muito obrigada, né? Estaremos. Já bateu saudade do seu Nelson, né? Com certeza vai fazer uma gigante festa no céu. A gente se emociona porque ele foi uma pessoa muito especial e que realmente é a alma da coxilha rica. Seu Nelson, foi um prazer conhecer o senhor e que bom que a gente pôde contar essa história antes de ele falecer, para que não fosse esquecida. Tem muita gente que diz que o jornalismo ele tem que ser imparcial, mas se isso depender de a gente fazer amizade com as pessoas, olha, a gente assume essa condição com muito orgulho. Todo mundo que passa aqui pelo programa
faz parte da nossa história e a gente sempre vai ter um carinho muito grande. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga, tenha uma semana produtiva de trabalho e a gente se vê no sábado que vem em mais um Vale Agrícola inédito. Até lá!